Galera, eu finalmente terminei de ler o mangá de One Punch Man. Claro que é forma de dizer isso, né? Porque o mangá ainda está em lançamento, eu só cheguei nos atuais e ainda falta, honestamente, ler a webcomic que eu ainda não li. Mas eu pretendo ler pra... Enfim, né? Vai que eu teorizo bosta aqui, o pessoal sempre vem... Ah, mas na webcomic já disseram tal coisa, então você está errado. Meu amigo, pra evitar comentário desse tipo, é melhor eu ler o webcomic mesmo, né? Muita gente leu One Punch em 2 dias. É um negócio assim, surreal. Queria ter esse nível de concentração, confesso pra vocês, mas que comigo não funciona. Eu me distraio fácil, alguma coisa que eu tenho, eu não sei. Antigamente eu conseguia me concentrar muito mais fácil, ficava vendo One Piece o dia inteiro, mas hoje é muito mais complicado. Eu não sei o que acontece, mas não sei se é a vida adulta ou algum problema meu mesmo. Mas eu sei que eu não consigo, o negócio dura praticamente um mês até eu ler, até chegar nos capítulos atuais, mas o que importa é que chegou. O que importa é que chegou. E essa foi uma releitura, na verdade. Porque eu comecei a ler, a primeira vez, na verdade, que eu comecei a ler One Punch foi em 2017, acredito eu. Tava ali com cerca de 80 capítulos, mais ou menos, só que não foi uma leitura que conseguiu me prender. E aí eu parando pra pensar agora, depois que eu reli, e depois que eu consegui apreciar muito mais do que essa história tem a propor, do que ela se propõe a entregar, e consegue entregar muito bem, dessa vez eu consegui aceitar muito melhor essa proposta. Eu absorvi e pude curtir, tive uma experiência muito melhor do que foi da primeira vez. Porque eu parando para lembrar um pouco aqui agora, lá em 2017, né, o que estava acontecendo era o Torneio do Poder em Dragon Ball Super, que foi justamente na fase onde eu desanimei de assistir o anime na época. Confesso que me arrependo em parte porque Dragon Ball Super explodiu de popularidade justamente naquele arco, já estava explodindo um pouco antes, eu consegui aproveitar bem porque eu estava engajado, obviamente, vocês lembram dessa época, né? Mas mesmo assim depois eu confesso que dei uma desanimada porque basicamente virou um torneio simplesão, tipo, olha só, vocês vão se juntar e cair na porrada, e eu fiquei, mano, essa simplicidade toda tava meio que me dando uma certa rejeição, não tava conseguindo engolir um pouco daquilo. E meio que ler One Punch Man nessa época, ali em 2017, também me fez me sentir mais ou menos da mesma forma. E somado a isso, somado a essas duas experiências que eu tive, eu parando pra pensar mais fundo ainda, eu não achava que era verdade, mas quando eu vi a data de quando eu vi alguns animes, eu falei, realmente foi nessa época mesmo. Porque todo otaku tem, a partir de uma certa idade, aquela época, aquele momento que ele começa a rejeitar o shonenzão clássico. Começa, não, agora eu não vou consumir não, porque esse negócio é coisa de criança, eu vou pegar agora uns animes de adulto aí, com muito sangue, com muita mensagem subliminar, com muitas reflexões, e aí eu parti para outros animes. Eu também tava nessa época, eu achava que não, mas realmente tava, e eu comecei a ver outros animes e não me arrependo de verdade. Comecei a assistir Cowboy Bebop, que é um clássico. Outro clássico também que eu assisti na época foi Evangelion. Eu não lembro agora. Eu sei que esses dois aqui marcaram bastante porque foram os que eu vi. Eu vi mais alguns outros, mas esses foram os clássicos que eu decidi ver. E não me arrependo, são animes muito bons mesmo. Claro, um pouco confusos. Evangelion um pouco confuso no final. Um pouco confuso. Mas mesmo assim, valeu a pena a experiência. A animação também era incrível. Mas enfim, eu tava nessa época. Eu confesso que eu tava nessa época sim, e eu, na verdade, percebi que eu tava nessa época hoje. Só que depois, o otaku ele passa pelo efeito contrário. Ele, na verdade, já se assume como adulto, ele fala, tá bom, não preciso provar que eu sou adulto. Eu simplesmente sou adulto, então não tem problema eu consumir obras pra crianças, adolescentes, seja lá o que for, porque não tem problema. Eu já sou adulto mesmo e não tenho problema em assumir isso. Então, chegou essa fase. Chegou esse momento, agora estamos em 2020, eu decidi, vou dar uma segunda chance pra tentar reler One Punch Man. E eu confesso pra vocês que eu não me arrependo de forma nenhuma. Foi uma ótima experiência de leitura, justamente agora, entendendo a proposta de simplicidade que a obra quer entregar e da forma que ela entrega, porque é muito bom. É muito bom pela proposta que ela tenta entregar. Então eu queria destacar alguns pontos aqui em relação a isso tudo, porque a primeira delas é a ação. A ação não tem o que falar, porque no começo tem aquela receita de bolo clássica onde vai ter um vilãozinho diferente, toda hora aparecia um vilão aleatório diferente e o Saitama ia lá e derrotava, ou tinha algum outro personagem que participava, pode ser o Genos e tal, mas geralmente era o Saitama porque a gente precisava ser apresentado ao personagem. Depois que essa fórmula, essa receita de bolo começa a não prender mais, ou começa a correr o risco, pelo menos, de não prender mais tanto assim o público, o mangá ele começa a explorar os outros personagens que ele tem à disposição. Ele realmente consegue criar uma biblioteca de personagens muito bons, muito criativos e muito interessantes. Claro, nem todos.
Tem uns que eu confesso que eu tô cagando e andando honestamente, mas tem uma parcela ali que eu não tem como, cara. São personagens que você olha assim, mano, olha o Darkshine. Olha o Darkshine agora que teve ali, foi nos últimos capítulos, não? Que ele lutou pra valer. Olha o Darkshine. Olha a garota lá que também era meio que... parecia ser uma parceira dele ali, né? Também a mulher musculosa lá. Mizuki, não, o nome dela é o Mizuko. Agora eu esqueci exatamente o final do nome. Mas também é ótimo. Nossa, gatíssima. O esperma. Eu preciso falar mais alguma coisa? Um maluco que é um esperma. Tem tanto personagem bom. O próprio Garou, por exemplo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas tem uma biblioteca muito boa. E apesar da simplicidade deles, a forma como eles são apresentados, a forma como eles, da forma simples, são trabalhados, já dá pra gente extrair algumas mensagens. Eles não são simplesmente colocados lá à toa. O Darkshine, por exemplo, tem uma história interessante por trás, né? Um passado interessantezinho, né? Por mais que seja algo simplesinho, que tenha sido colocado ali num capítulo só, você fica, caraca, mano, faz sentido realmente o que o personagem tá passando, a dificuldade agora que ele tá passando. Então várias das coisas. O próprio Garou, por exemplo, ele torcendo pelos vilões, então várias dessas simplicidades na criação desses personagens é o que faz, na verdade, o One Punch Man ser muito bom, ter essa gama de personagens que faz a gente se prender, e não só o próprio Saitama. O que, obviamente, coloca mais uma vez em questão toda a questão do protagonismo do Saitama, que 1 zilhão de pessoas já discutiram sobre isso e comentam sempre sobre isso. Todo capítulo é, cadê o Saitama? Eu não estou vendo o Saitama não aparece tem tanto tempo. Porque isso precisa ser feito. Porque a gente sabe que o Saitama ele vai derrotar todo mundo, então não teria graça. A história não se sustentaria se ele simplesmente chegasse a todo momento com todo vilão e fosse lá e derrotasse todo mundo com a porrada. Tudo bem, os vilões que ele enfrenta, ele vai derrotar, só que ele precisa ser colocado de lado. É o Exódia que precisa ser colocado de lado. São as cartas do baralho, né, do Exódia que precisam ser jogadas no mar. Então não só a história ela trabalha muito mais os outros personagens do que o próprio Saitama tem tempo de tela. Se a gente for fazer uma comparação aqui, em comparação ao Saitama, os outros personagens ficam assim, 90% do tempo com mais tempo de tela em soma, né, somados, do que o próprio Saitama, que aparece muito pouco. Também tem seu pequeno destaque lá, mas fica muito à parte, o que é muito bom. O que é muito bom porque a história consegue ter personagens interessantes, além do próprio Saitama. E isso é muito bom. E a própria ação, por exemplo. Por mais que tenha umas cenas de luta assim, simples, né, que sejam só realmente trocas de porrada aleatórias, mas tem uma que realmente eu acho que foi a melhor de todas, fora, né, a quadrinização, e já vamos chegar lá. Mas tem uma que foi realmente, eu acho que foi muito boa. Pô, da lapela voltando pra dentro aqui. Que foi o Garou enfrentando os classe A pra proteger o menino. Gente, aquela foi a luta. Aquela foi a luta porque o cara realmente, ali naquele momento você pensava que o bicho ia rodar. Você fala, mano, não tem jeito, mano. Mas o cara mesmo assim, ele se preparou antes da batalha e no meio da surra, enquanto ele levava toda a porrada que ele tava levando, ele conseguiu reverter o cenário, mesmo ele estando na extrema desvantagem, conseguiu afetar o time, conseguiu quebrar a formação daquela equipe que estava trabalhando em conjunto para conseguir deter ele. E outra parte também é a comédia. Eu pude aproveitar muito mais a comédia dessa vez que eu li da segunda vez, e uma delas é o King, mano. Não tem como. Não tem como não falar do cara que é o pilar da comédia desse mangá. Pode ter caricaturas ali do Saitama, quando ele tá lá engraçadinho, a própria Tatsumaki também, quando tá lá numa situação, né, meio curiosa, e tá lá tipo, mostra lá o bonequinho dela, mas não tem como. O King é o cara que sustenta a comédia desse mangá e ele faz isso muito bem. A história, como os personagens realmente acreditam, e em nenhum momento nenhum deles duvida da força do King. Essa força dele nunca é questionada pelos personagens. Todo mundo de fato acredita que o personagem é quem todo mundo acha que ele é, o homem mais forte da Terra. E mesmo nas situações onde ele se encontra e consegue se livrar daquilo, né, conseguindo sair por cima, também são muito bem elaboradas. Também são muito bem elaboradas não só pela comédia que gera, mas também por fazer sentido dentro da história, onde os próprios personagens, em consequência disso, ficam, caraca, mano, o King lá realmente resgatou o moleque. E eu queria destacar, obviamente, também o Murata, porque o que a gente tem visto agora com esse mangá é o desgraçado escrevendo ou desenhando história. O maluco, ele está entrando no hall da fama para daqui a 30 anos o cara ser lembrado. Pouca coisa não é, meu amigo. A gente tá vendo história acontecer aqui. Não é só no cenário político atual que a gente tá vivendo. É nesse momento aqui também, em que o One Punch Man tá sendo desenhado por esse cara.
esse cara já entrou, mas ele vai ser lembrado ainda por muito mais décadas. Eu sei que o pessoal gosta de pagar um pau infernal pro Miura ou pro próprio Inoue também. Eles também fizeram uma história infernal, eles também cravaram o nome deles na história dos quadrinhos, dos mangás, mas o Murata ele também tá fazendo parte disso no momento atual e é muito importante a gente lembrar disso. Galera, o que eu queria fazer agora que eu terminei a leitura de One Punch Man além de trazer os reviews aí como eu costumo trazer, dos outros mangás também, é principalmente aproveitar os personagens que já passaram pela obra, que não necessariamente saíram da obra, continuam na obra na verdade, mas eu queria fazer uns vídeos falando sobre os personagens, sabe? Falando sobre o Darkshine, falando sobre o Metal Bat, falando sobre o Homem-Fênix lá, falando sobre esses personagens que, como eu falei, por mais que o One Punch Man trabalhe na simplicidade, tem sempre algo por trás ali dessa simplicidade que a gente pode trazer algumas discussões aqui, algumas reflexões. Então, essa é a ideia por enquanto, aguardem os próximos vídeos e a próxima obra que eu quero trazer aqui, meu amigo, é essa mesma. Quem não é inscrito, só lembrando para se inscrever, para acompanhar os próximos vídeos que eu vou trazer aqui de One Punch Man, deixar o like e também aproveitar e ativar o sininho aí para receber as notificações desses próximos vídeos, beleza? Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!